Você estava ali dando uma olhadinha no seu processo para saber o andamento, seu advogado acabou de protocolar e você viu ali escrito assim: antecipação de tutela concedida, ou então antecipação de tutela não concedida. E você quer entender o que exatamente isso significa, tá? Eu vou explicar para vocês. É lógico que cada caso é um caso, isso vai ser diferente de processo para processo, mas eu vou pegar aqui um caso qualquer, um tipo de ação que a gente sempre tem aqui no escritório, apenas como exemplo para você entender. Aí você vai pegar isso, vai adaptar para o seu processo para entender o que está acontecendo no seu processo, né? Pois bem, basicamente, eu vou adiantar a resposta e depois vou explicar ela com mais calma, né? Basicamente, o que está sendo dito aqui é o seguinte: você vai ter que esperar até o fim do processo para ter o que você quer, que é quando está escrito não concedida, ou não, você já pode ter o que você quer agora, que é quando está escrito concedida, tá? Mas agora vamos explicar direitinho? Pois é. Todo mundo sabe, isso é famoso, que um processo judicial é uma coisa muito demorada, tá? Um processo no Brasil é demorado, não é só no Brasil. Eu tive já a oportunidade de acompanhar processos em outros países, e tem países de primeiro mundo em que o processo é bem mais demorado do que aqui, se você quer saber, tá? Mas ainda assim os processos são demorados. A depender do estado do Brasil, demora mais ainda, né? São Paulo, incrivelmente, apesar de ser um estado muito grande que tem a maior parte dos processos judiciais, é bem mais rápido, por exemplo, do que Minas Gerais, que tem muito menos processos, mas lá um processo demora um absurdo, né? Então, novamente, eu vou pegar um caso que é comum aqui no escritório e você vai adaptar para o seu caso para entender o que significa, né? Vamos pegar um processo de cobertura de plano de saúde, tá? Então, você foi diagnosticado com um problema, com uma doença, e tem que fazer um tratamento que vai custar R$ 30.000 por mês, né? Você fala, olha, esse dinheiro eu não tenho, então o plano de saúde vai ter que pagar. Só que o plano de saúde se nega, fala, não, 30 mil por mês eu não pago. Se você quiser, você morre. Isso é um problema seu. O que você vai fazer? Procurar um advogado, obviamente, e entrar com uma ação contra o plano de saúde. E essa ação, ela tem que seguir uma série de ritos para que você possa ganhar. Por isso que o processo é tão demorado. Porque o seu advogado, para início, vai entrar com uma petição inicial, que é um documento no qual o seu advogado explica para o juiz o que aconteceu e diz para o juiz o que é que ele quer nesse processo. Ele vai dizer, olha, meu paciente foi diagnosticado com uma doença rara. Para tratar dessa doença, ele precisa de um remédio cujo tratamento custa R$ 30.000 por mês, ele não pode arcar com isso, e o plano de saúde está falando que não vai arcar também. Isso é a historinha, é o que aconteceu. O que eu quero? Que o plano de saúde dê a cobertura, que ele pague esse tratamento, né? Então, isso é uma petição inicial. Depois da petição inicial, o réu vai ser avisado, né, o plano de saúde, no caso, vai ser avisado que está sendo processado. Para quê? Para poder apresentar a defesa dele. Explicar por que ele não quer pagar, né? E aí vai vir uma nova fase chamada réplica, em que o seu advogado vai bater na defesa do plano de saúde e falar, essa defesa aí é tudo bugada, não tem nada a ver, eles estão falando aqui que não tem que pagar o remédio, mas está escrito na lei, tem que pagar o remédio sim, o plano de saúde está querendo lucrar às custas da doença dos outros, né? Aí o juiz vai perguntar para as partes, olha, vocês têm provas para produzir? Aí o plano de saúde vai falar, não, eu quero uma perícia, quero que ele vá no médico para o médico dizer se ele precisa mesmo do remédio. Aí o seu advogado vai dizer, não precisa de perícia. Aí o juiz vai ou não dar perícia para só depois sair a sentença, né? E depois que sai a sentença ainda tem recurso. Esse processo ainda pode ir para o tribunal regional, né, ou tribunal estadual, que vai julgar novamente para dizer se a sentença do juiz está certa ou não. Depois ainda pode ir para o STJ ou para o STF, ou então, se for um processo trabalhista, por exemplo, para o TST, etc, etc. Ou seja, um processo demora porque ele tem uma série de garantias para as partes de que elas vão poder exercer plenamente os seus direitos, demonstrar plenamente quais são os direitos que ela tem. Qual que é o problema? Vamos supor que isso aqui durou do começo ao fim
vamos pegar uma média aqui no estado de São Paulo, a gente costuma vir do começo ao fim 1 ano e meio, tá? A 2 anos. Em outros estados é mais demorado, né? Os nossos processos em Minas são mais demorados, no Espírito Santo são mais demorados, processos que a gente tem no Sul são bastante demorados também, mas que seja, eu estou pegando aqui só por exemplo. Qual que é o problema? Nesse tempo aqui, o paciente morreu, porque está sem remédio. Né? Ele vai esperar 3 anos para ser medicado? Não dá, não tem jeito. Então, o seu advogado, quando entra com o processo aqui no comecinho na petição inicial, ele faz um pedido, que é a chamada tutela provisória, tá? Que também é conhecida, o nome vai depender, o nome é bem maior, tutela provisória de urgência, tutela provisória antecipada, etc, etc, mas que é popularmente conhecida como liminar. Né? Por que liminar? Porque liminar é uma decisão que é dada sem ouvir outra parte, então o pessoal chama de liminar, não obstante não seja o nome técnico. Né? Por quê? O seu advogado vai falar, juiz, se eu for para esperar chamar a defesa, para depois vir a réplica, para depois produzir prova, para depois produzir a prova pericial, para depois não produzir a prova pericial, para ter a sentença, para ter o recurso, para julgar o recurso, para ter outro recurso, o cara vai morrer, velho. Não tem jeito, não tem condição. Ele precisa do remédio agora. Tá? Então, quando o seu juiz entra, o seu advogado entra pedindo isso aqui para o juiz, a tutela provisória, por que chama tutela provisória? Porque provisória, se você perder no final do processo, caça a ordem de fornecer o medicamento, né? Mas o seu advogado entra pedindo isso. O que vai ocorrer? O juiz pode conceder, ou seja, ele vai dizer, plano de saúde, pode começar a pagar agora, depois você se defende. Ou ele vai não conceder, vai falar, ó, eu tô achando que o plano de saúde está certo, então não vai pagar nada não, espera terminar o processo para ver se tem que pagar ou não, tá? Aí você entra no seu processo e vê que está escrito, por exemplo, não concedido, ou se você é o réu, se você é o plano de saúde, você vê que está escrito concedido. Ou seja, uma das partes entra e vê que tem algo ali que não é interessante, que é uma ordem que é contra, e é uma decisão que é contra a parte. Isso quer dizer o quê? Que pode simplesmente continuar o processo? Não, peraí. A parte que não está feliz com a tutela provisória, a tutela antecipada concedida, ou com ela não concedida, ela pode recorrer imediatamente dessa decisão, tá? Ela vai apresentar um recurso chamado agravo de instrumento. Por que chama agravo de instrumento? Porque você vai pegar tudo aquilo que já aconteceu no processo, a petição inicial, a decisão do juiz, e vai formar um instrumento, vai juntar tudo aquilo e vai mandar aquilo para o tribunal, para os chefes do juiz, para quem está hierarquicamente acima do juiz, que são os desembargadores. E aí o advogado, por exemplo, do autor vai falar, olha, no meu caso tem que ter essa liminar. Por quê? Porque tem 2 requisitos presentes. Né? Se você pegar a lei hoje não é exatamente isso, mas na prática é isso, tá? Que são o perigo na demora, tá? O perigo na demora e a probabilidade do direito. Então, o advogado vai chegar lá no segundo grau e falar, ó, existe perigo da demora. Qual que é o perigo na demora? Bom, o perigo na demora de uma medicação é morte, óbito, né? Esse é o perigo na demora. E além disso, existe probabilidade do direito, ou seja, eu tenho aqui outras decisões que mostram que o plano de saúde tem que pagar esse medicamento. A lei está dizendo que medicamento, por exemplo, para câncer, tem sempre que ser pago pelo plano de saúde. Está registrado na Anvisa, ou seja, há uma probabilidade de que no final do processo eu vou ganhar, né? Então, quando eu mostro que há esses 2 requisitos, o tribunal pode ir lá e reformar a decisão do juiz que não concedeu a antecipação de tutela, ou o contrário. O plano de saúde, a parte que está sendo processada e que a liminar falou para pagar o medicamento, pode ir lá e falar, olha, não tem perigo de morte, porque essa doença não causa morte, e não tem probabilidade de direito, porque, olha, esse medicamento, na verdade, não está registrado na Anvisa, ou seja, esse tratamento é experimental, é uma droga nova que ninguém nem sabe se funciona ou não. Às vezes a própria droga pode matar. E aí o tribunal pode, vendo que não existe nem perigo na demora, nem probabilidade do direito, mudar a decisão que mandou pagar o remédio para ser uma decisão que diz não vai cobrir o remédio. Né? Então, assim, basicamente,
Quando você vê escrito lá concedida antecipação de tutela ou negada antecipação de tutela, isso tem a ver com se o juiz deu ou não a liminar que você precisa para já começar o processo recebendo o que você está pedindo, tá? E essa decisão, pelo que eu mostrei aqui para vocês hoje, é uma decisão que contra ela cabe recurso na hora para tentar modificar essa decisão. Tá? Bom, é isso. Espero que eu tenha conseguido esclarecer isso para vocês e até a próxima.